Jesus, amém? As pessoas que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos. A casa é do Pai, fiquem à vontade. Eu trouxe uma palavra para o momento de hoje, que se encontra em Salmos 127, versículo número 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Eu quero dedicar essa palavra de hoje à família dos nossos pequeninos, o Alejandro e o Levi. Tá? Essa palavra, então, é para o Isaías, para a Aline, para o Alejandro, para a Victoria, para o Franklin e para o Levi. O Salmo 127, ele fala que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Isso significa que ele é um presente de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor, ele coloca uma criança na nossa mão para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente tratar bem, para a gente proteger e para a gente conhecer um amor que é único também, diferenciado. Só que diz que é uma herança do Senhor. A gente fica responsável aqui nessa terra por eles, mas temos que lembrar que ele pertence ao Senhor. E o culto de apresentação de hoje, dedicado ao Alejandro e ao Levi, é justamente uma forma de consagrar a criança a Deus. Aqui na terra, a maior autoridade sobre a vida deles são os pais. Então, a maior autoridade aqui na terra sobre a vida do Alejandro é o Isaías e a Aline. E sobre a vida do Levi é a Vicky, né? Vou chamar de Vicky, que eu já estou mais acostumada. E o Franklin. Então, hoje, eles estão trazendo eles aqui a essa casa para declarar, para fazer um ato. Eles estão declarando que o Levi e o Alejandro pertencem ao Senhor, pertencem a Deus, amém? O ato de hoje de entregar essas crianças na mão do Senhor é ter a certeza de que Deus vai cuidar do futuro deles, de que Deus vai cuidar deles o tempo todo, de que Deus é o ser mais verdadeiro e puro em que a gente pode confiar, porque vai ter momento que os pais não vão estar junto daquela criança e só vai restar a confiança em Deus. Eu, por exemplo, eu estou aqui hoje e os meus pais não estão aqui comigo, eles estão lá no Brasil. Mas eles confiam que o Senhor está cuidando de mim aqui neste lugar. E eles vão ter esse ato de apresentar as crianças a Deus e falar: Senhor, são teus, cuida do futuro deles, abençoa a vida deles. E aos pais eu quero deixar uma orientação também de que os filhos, eles foram entregues, eles vão ser entregues na mão de Deus, mas eles também têm uma função aqui na terra. Eles têm que fazer a parte deles, que é ensinar os valores de acordo com a palavra de Deus, usar a boca para sempre estar declarando bênçãos sobre os pequeninos, sempre estar abençoando as crianças e principalmente ser um exemplo em tudo, porque é através do exemplo, é através da postura que as crianças, elas aprendem, tá? Então seja um exemplo fiel para a vida dos teus filhos, estejam sempre com os pés firmados no Senhor, para que eles possam crescer na casa do Senhor. E vocês têm que pedir também sabedoria a Deus para saber lidar com as situações, com as circunstâncias, com as dificuldades que surgirem pelo caminho, para poder transmitir segurança para eles, não apenas em você, mas a segurança também que Deus nos oferece. Descansem e confiem, porque os seus filhos pertencem ao Senhor. Vamos estar fazendo uma oração inicial. Eu convido aqueles que puderem a estar de pé, amém? Pai amado, glorioso Deus, nós nos alegramos, Senhor, em estar aqui nesta tarde, nesta noite, ó Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. E bendizemos a Tua presença aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, fluir aqui nos corações e nas mentes, papai. Visita-nos, Senhor, com poder, com autoridade, meu Deus. Pai, visita cada coração que está aqui, Senhor. Cada pessoa que veio aqui nesta tarde, Pai, para participar desse momento, Senhor, da apresentação dos Teus pequeninos, Papai. Quanto amor envolvido aqui neste lugar, Senhor. Um amor por um
povo tão pequenino que é o Alejandro e Levi, unindo pessoas tão diferentes, papai, aqui nesta tarde, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o principal convidado aqui neste lugar, Senhor, porque nós vamos apresentar eles a Ti, papai, para o Senhor cuidar, guardar, reverter em todo momento, Senhor. Que o Senhor possa nos cobrir nesta hora, Senhor, se fazer presente neste lugar. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, veja brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirma minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele Tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo Seu buscar, no lar eterno quero jubilando a Tua santa face contemplar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Ainda nessa alegria de adorar a Deus, eu venho convidar todos a se entregar verdadeiramente. Eu quero dizer para vocês que não é à toa que estamos aqui nessa tarde, nessa noite, que tudo tem um propósito de Deus. E o Senhor te trouxe aqui para você tirar um tempo para Ele, para você adorar Ele. Aproveite esse momento, é único. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vocês sabem que para tudo tem uma hora certa, que nada nessa vida acontece por acaso. Sabe aquela palavra que a gente costuma usar, sorte? Não é que não exista sorte, mas é que existe Deus de obras que na hora certa vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Às vezes a gente esquece de falar obrigada, Jesus. Eu vou viver Obrigada, Deus. a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas
vai fazer cumprir na hora certa. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Escute, ó. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu lado e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Agradecemos a oportunidade. A todos que estão presentes, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Permaneça só mais 2 minutos em pé, por gentileza, porque nós já vamos entrar na leitura da palavra de Deus. E o ficar em pé é uma forma de
que nós apresentamos uma reverência, um temor à palavra dele. E eu gostaria que projetasse, por gentileza, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aos irmãos que querem acompanhar pela Bíblia, amém? Glória a Deus. Tiago, joga ao fundo para mim, por favor. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Pode sentar-se. Eu venho para falar um pouco sobre a criação. O primeiro plano de Deus na terra, o maior projeto que Deus um dia já havia realizado com o homem na terra, que é a família. E a família engloba muita coisa, mas eu, de uma forma resumida, eu vou tentar clarificar um pouco aquilo que eu quero explicar. Tiago, cronômetro para mim, por favor. Deus um dia, Ele olhou para este planeta Terra, e a Bíblia diz que o que Ele viu aqui era sem forma e vazio. Esse planeta não tinha nada. Então Deus toma uma decisão tremendamente grande e maravilhosa, de então começar a criar na terra. Quando Ele começa a criar, existe uma duração da criação, 7 dias de criação. Porém, Deus, Ele não criou tudo misturado. Por dia Ele foi criando as coisas. Ele criou, Ele separou os céus e a terra. Ele separou o dia e a noite. É interessante que quando a Bíblia diz que a Bíblia diz que só havia noite, foi só com o poder da palavra. E Ele disse: haja luz, e houve. Deus continuou olhando para aquele globo terrestre, para esta terra linda, maravilhosa que nós hoje vivemos aqui, que às vezes reclamamos tanto e não temos noção nem valorizamos aquilo que nós vemos, onde nós vivemos, aquilo que nós temos. Se nós valorizássemos tudo aquilo que nos é dado em mãos, o alimento, os animais, tudo isso foi como a palavra que nós lemos agora: sujeitar toda a terra, os animais, as aves, ao homem. Deus, Ele pega, cria florestas. Só que naquele momento tem as florestas, mas espera aí, as florestas estão ali, mas não há nada que vá compartilhar com aquelas florestas. Então Deus pega e cria os animais. Ele cria os animais. Entretanto, passado um pouco, em tudo Deus disse que haja, e houve.
Só que a Bíblia declara que quando ele vai fazer o homem, ele molda um boneco do barro. E aí, ao moldar, a palavra é diferente. Ele já não disse haja. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É difícil às vezes perceber isso, mas por que é que a Bíblia diz que Deus, Ele me constituiu como imagem e semelhança dele? E sim, porque quando Ele criou aquele primeiro ser, o ser humano, o Adão, era para que o caráter fosse igual ao de Deus. Só que como homem, ele se corrompeu. Porém, antes de chegar lá, há um momento em que Deus diz assim: olha, Adão, já está criado, deu o fôlego de vida àquele boneco para que se tornasse o homem. E ele diz: olha, Adão, agora tu darás o nome aos animais. E veio uma sabedoria grande sobre Adão para distribuir o nome de cada animal. Já há uns tempos atrás eu falei aqui na igreja, quando falamos sobre a criação, e o povo riu, porque eu disse: e Adão foi sábio quando ele distribuiu o nome aos animais, porque um elefante tem cara de elefante. Se você olhar para um elefante e chamar de tigre, ele não tem cara de tigre. Da mesma forma que um leão tem cara e aspecto de leão. Se você disser que o leão é um rato, ele não tem nem cara nem aspecto de rato. Não sei porque é que as pessoas às vezes riem disso. Às vezes eu devo ser engraçado, na forma que eu apliquei da última vez. Porém, a sabedoria que Adão teve sobre ele não ficou só aí. A bondade de Deus que Adão teve sobre a vida dele não ficou só aí. Alguns versículos depois daqueles que nós lemos, a Bíblia diz que Deus olha para Adão e declara que não é bom que ele estivesse só. Um só homem a desfrutar de tanta bondade de Deus. Então Deus foi tão perfeito naquilo que Ele fez, e Ele é tão perfeito naquilo que Ele faz, que Ele pegou, e a Bíblia declara no capítulo 2, versículo 21, declara que Ele dá um sono profundo a Adão, e de uma costela de Adão Ele forma a mulher. É interessante que Ele já mostra a primeira coisa para uma base familiar. Ele constituiu a mulher da costela do homem. Se nós repararmos a costela, nós costumamos dizer que ela fica na nossa lateral do nosso corpo. Então nós costumamos dizer e ter o entendimento que homem e mulher é para andar lado a lado, nem um mais à frente, nem um mais atrás, para que haja concordância plena no casal. Deus pega, já tem o homem e já tem a mulher, e Ele declara algo lindo, que foi o que nós lemos: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Aí as pessoas que leem isto dizem assim: prontos, agora o ser humano vai fazer aquilo que nós já sabemos e é só filhos para o mundo. Mas a verdade é que era um plano de Deus, desde o início, desde a criação, desde a origem. É algo divino, porque o que Ele queria dizer ali para aqueles dois que iniciaram nesta terra, Adão e Eva, era: olha, vós sereis os fundadores nesta terra de gerações. Então, multiplicai-vos. Ele deu uma palavra de bênção a Eva quando disse: sede férteis. Porque por vezes nós encontramos
infelizmente, mulheres que não têm fertilidade. Porém, a palavra bondosa de Deus sobre Eva foi: sede férteis. E Deus estava querendo mostrar para eles: olha, eu começo aqui o maior plano que eu tenho com o homem na terra: família. A Bíblia declara que Adão e Eva têm muitos filhos. Alguns filhos foram, de certa forma, rebeldes. Outros seguiram à risca a lei do Senhor. Eu acredito que seguiram aquilo que lhes foi ensinado. E é aqui que eu quero trazer a palavra hoje. Porque hoje nós vivemos um mundo tão cruel. Vemos uma juventude difícil. Mas dentro da nossa própria casa, nós dizemos: o meu filho é difícil. Na minha época não era assim. Os nossos jovens hoje são terríveis, costumamos dizer esses tipos de palavras, não é que nós digamos lá em casa. Mas nós usamos mais palavras negativas sobre a nossa própria descendência do que palavras positivas. Será que às vezes os nossos jovens, os nossos adolescentes não estão assim porque nós mesmos não somos mais um espelho que reflete boa imagem para eles? Será que às vezes os nossos filhos estão numa rebeldia porque talvez dentro da nossa casa eles viram atitudes que os fizeram se tornar rebeldes? Será que os nossos filhos hoje, eles são frios com nós mesmos, com os pais, porque eles não vivem mais o amor dentro da casa? Em todo o tempo, do início ao fim da Bíblia, se nós lermos, o que mais nós entendemos é que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama e nos ensina a usar as palavras de amor. E quando não é para a nossa geração e para a nossa descendência, Ele nos ensina a amar o próximo. Mas o foco é falar envolvente a família. Deus deu uma base ao homem, que é algo tão maravilhoso, tão lindo, e hoje nós estamos a perder essa essência. Eu lembro-me quando eu era pequeno que eu vivia o Natal com a família, porque todos aqui, católicos, evangélicos, o Natal, ele é o mesmo, reunião em família. Se você reparar, é um dos únicos momentos do ano em que existe até perdão entre irmãos. Existe perdão entre pais e filhos, porque o Natal, geralmente, ninguém o quer passar mal. Mas vamos aqui fazer uma pergunta: só uma vez durante todo o ano? O resto do ano vamos viver de amargura, vamos viver de dificuldade, e vamos deixar de mostrar a nossa geração, a esta geração que vem aí, que ainda pode haver amor distribuído pela terra? Será que estas guerras que nós vemos o tempo todo, que é um povo frio, que mata incansavelmente, será que não foi uma geração criada porque não viram amor dentro de casa? Será que são filhos que não tiveram uma base familiar em sua casa? Mas nós devemos declarar como esta família, estas duas famílias hoje declaram. Josué 24:15, a parte B do versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor Cristiano, então o que é isso de servir ao Senhor, de servir a Deus? Entrega a tua família nas mãos de Deus. Põe a tua família nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: olha, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. A Bíblia também diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Por isso, os maiores planos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, foi quando Jesus Cristo, ele veio a esta terra, ele andou
não em nosso meio nos dias de hoje, mas há 2000 anos atrás. Ele andou em meio a uma população. E a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou e vivo está, porque Deus teve misericórdia do mundo. Porque o livro de João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é só para quando nós olhamos e vemos um evangélico ali fora, ou um evangélico aí na igreja e diz assim: olha, talvez só eles pensam que só eles é que vão para o céu. Mas a Bíblia declara que Ele amou o mundo. Ele ama a todos. Ele ama a cada um de nós. Só que nós que não temos tido sabedoria, ou talvez o conhecimento, talvez nunca ninguém chegou até nós e falou desta forma: olha, Deus ama. Ele só quer que tu ponhas a tua vida, a tua casa, a tua família nas mãos dEle. Hoje há 2 famílias que põem os filhos deles nas mãos do Senhor. Eu ia deixar mais para frente, mas eu vou falar agora. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel sobre uma mulher chamada Ana. E ela ansiava ter um filho. Ela ansiava de tal forma de querer ter um filho e não conseguia. Ela queria constituir família. Só que Deus, em um certo momento, foi misericordioso com ela. Ele foi bom na vida dela. Pastor, você com isso quer dizer que Ele não foi bom nos outros momentos? Não. Ele foi maravilhoso. Ele só se concedeu no momento certo, no momento que ela estava preparada para receber a bênção dela. Muitas das coisas da nossa vida não vão acontecer porque não é o momento. Às vezes nós achamos e rogamos e suplicamos a Deus e dizemos: Deus, eu quero hoje, porque eu quero hoje. Amém. É bom essa persistência de querer entender que a tua persistência está em Deus e que Ele vai te dar algo na tua vida que você deseja. Mas tem que entender que vai ser no tempo dEle. Só que a Bíblia diz que Ana, ela chegou um momento que ela não conseguia mais orar. Ela balbuciava. O balbuciar, ela chorava tanto que ela não conseguia mais falar. Ela não conseguia mais expressar palavras, mas o coração dela temia e tremia. A alma dela gemia perante Deus. Em um momento, que é o momento certo, Deus concede um filho a Ana. E a Ana tem o maior entendimento que eu vejo numa mulher, biblicamente falando, referente à família. O filho nasce. E a primeira coisa que ela faz, ela corre com a criança para o templo. E ela entrega a criança nas mãos do Senhor. Tu me deste, e eu te dou de volta, Deus. Pastor, mas então o que é isso que você quer dizer? Eu devo dar ao meu filho? Como assim? Eu vou ficar sem o meu filho? Não. Mas você vai declarar diante dele que pela bondade que ele teve com a tua família efetivamente vai reconhecer a ele como o Deus da tua vida, o Deus da tua casa e o Deus da tua família. Ela entrega a Deus aquela criança. Aquela criança cresce, criada dentro do templo. Então ele foi instruído nas Escrituras e se torna um dos maiores profetas conhecidos na Bíblia. Pastor, mas o que é que quer dizer isso com profeta? Sim, ele se tornou um grande homem de Deus, usado com ousadia e com autoridade, e aonde ele ia, Deus honrava a vida dele. Deus o usava como instrumento, de tal forma que todos que vivenciaram o momento do seu nascimento tiveram que declarar:
efetivamente, esta criança que nasceu naquele dia, hoje é homem, e ele efetivamente, a mãe dele disse: Deus, ele é teu, eu entrego a ti, e efetivamente está certo, porque ele se vê Deus na vida dele, e ele se faz espelho de Deus na terra, pela autoridade que estava sobre a vida dele, pela ousadia, pela postura e testemunho que ele espelhava à sociedade, e pelo que ele deixou de ensinamento para nós. E essas duas famílias, elas entenderam isso hoje. Tanto o irmão Isaías como a irmã Aline, a irmã Victoria, o irmão Franklin, eles entenderam que: Deus, Tu me deste o desejo do meu coração, constituir família, e hoje eu ponho nas Tuas mãos o meu filho. E por isso todos os irmãos foram convidados. Eu chamo a todos os irmãos. A maior palavra de Deus sobre a terra é amor. E todos estão aqui experimentando do mesmo amor. Pense bem, se não é. Te convidaram e você, por amor e carinho à pessoa que te convidou, você veio. Ou talvez por amor e carinho à criança que está no colo e distribuída. Ah, o Alejandro está lá, o Levi está ali. Por esse amor, este é o amor que Deus tinha para nós. Viver em comunhão, viver em amor, não a falar uns mal dos outros, não a julgar pelas costas, não, como se diz, a meter um punhal pelas costas, mas a viver neste frente a frente, partilhando desta comunhão que estamos a viver aqui nesta tarde. Deus tem um plano tão maravilhoso, que poderia ser muito bonita a forma que eu falo aqui e dizer assim: olha, este pastor fala tão bonito que ele deve ver as maiores maravilhas dentro da casa dele. Graças a Deus, os meus filhos são abençoados, esposa abençoada, um lar abençoado. Mas a mesma bênção também se quer propagar aos vossos lares hoje. Eu sei que tem irmãos aqui presentes que são católicos. E talvez deve ter aqui pais que já batizaram suas crianças em pequenos. Lembra daquele dia? Quando batizou o seu filho? O corre para o preparo, a dedicação. Assim também é feito aqui. Só que existe algo diferente. Existe uma comunhão entre os irmãos na mesma devoção. E a comunhão foi preparar tudo e trazer um ambiente agradável a todos, em prol a vida de duas crianças. Essas crianças hoje, homens amanhã. Amanhã talvez vocês vão vê-los e vão dizer: olha, eu lembro daquele dia. E o que eu mais desejo é que um dia, quando vocês vejam o Alejandro e o Levi grandes, vocês digam: efetivamente, as palavras daquele pastor, esse é o desejo do meu coração. As palavras daquele pastor quando disse que eles serão conhecidos como o profeta Samuel, que serão conhecidos por Deus na vida deles. Eu creio que vocês vão ver isso um dia. Eu não desejo fama, mas se Deus tem isso para eles, que eles sejam, para que a palavra de Deus se propague através da vida deles. Mas a maior importância é para o que está aqui dentro, que é nas vossas casas, nas vossas famílias. O que vocês veem, ouvem e vivem aqui hoje, não é para ficar somente aqui nesse lugar. Deus, Ele quer ir à casa de cada um que está aqui nesta hora. Porque a Bíblia declara que Ele é
omnipotente, omnisciente e omnipresente. E quando eu declaro que Ele é omnipresente, eu estou a dizer que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu declaro nesta tarde que o mesmo Deus que está aqui em nosso meio, Ele está lá na tua casa, junto com os teus na tua família. É para todos. Os que nos visitam, recebam essas palavras, porque Deus tem o melhor para vocês. Se houver uma família nesta tarde que esteja a passar dificuldades entre pais e filhos, entre irmãos, nós como igreja queremos declarar a essas famílias que todas as afrontas, todas as inimizades entre família, todas as discussões, elas possam parar ainda hoje, em nome de Jesus. Que vocês possam viver as grandes bênçãos e a presença do Deus vivo dentro da vossa casa, no vosso leito familiar. Se houve algo que a Bíblia declarou e nos ensina a amar o próximo, nós então queremos distribuir para todos. Olha, nós te amamos em Cristo Jesus. Esse é o maior amor que Deus derramou sobre nós. Amai uns aos outros, assim como a vós mesmos. Mas lembra de uma coisa, e eu vou repetir. Para que vá para dentro da tua casa com esse pensamento. Será que a juventude de hoje, ela está no ponto que nós vemos aí fora, por falta de amor dentro dos nossos lares? Por falta de atenção dos pais com os filhos? Hoje é muito mais fácil um filho, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, 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 mãe, mãe, mãe. Ah, ele não para. Toma o telefone. Fica aí no telefone. E a criança se perde 3 horas ali naquele telefone. A ver vídeos que induzem a maldades. A ver vídeos que os induzem a ser jovens loucos, a fazer loucuras. Ah, mas a internet hoje ela ensina até a ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas se não houver uma instrução dentro de casa, os nossos filhos são criados a quem? Já se costuma dizer aqui, se nós nos criarmos, se nós não os educarmos, o mundo educa. Só que aí eu venho e falo algo para todos nós. Se nós hoje, eu ia mandar para o irmão Tiago projetar, mas depois não tive tempo, eu vou falar bem devagar. Se eu falar assim, sua família feliz. Esta frase, ela tem sentido? Ela faz sentido? Falta algo aqui, não falta? Se eu disser sua família feliz, falta alguma coisa ali no meio, não falta? Alguém consegue me dizer o que é que falta ali? Desculpa? O verbo. Então, eu posso dizer assim, sua família será feliz. Agora tem sentido? Agora a frase faz sentido? O verbo foi colocado ali, o verbo ser. Então sua família será feliz. Assim é na nossa vida. Porque João 1:1 declara: e no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí esse versículo ele está a falar de Jesus Cristo de Nazaré, que no início ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Por isso eu trouxe esse exemplo. A nossa vida sem Jesus Cristo não faz sentido algum. Eu sei que é o exemplo mais louco que poderia aparecer, falar 2 frases sem sentido, uma sem perdão e uma com sentido. Mas essa é um exemplo que eu posso trazer a cada um. É que a nossa vida sem Jesus Cristo não faz sentido algum. A nossa casa sem Jesus Cristo dentro do lar não tem sentido nenhum.
Mas quando Jesus Cristo entra dentro dos nossos lares, o sentido de viver entra dentro da nossa casa, a motivação de viver entra dentro da nossa casa, o amor entra dentro do nosso lar, a harmonia entra dentro da nossa casa, a cura entra dentro da nossa casa, a libertação entra dentro dos nossos lares, a salvação para os nossos problemas e principalmente para a nossa alma entra dentro da nossa casa. E pelo verbo estar dentro da nossa casa, que é Jesus, então o verbo começa a fazer sentido na criação dos nossos filhos. Porque se não havia sentido antes, Jesus entrou, o verbo entrou, tudo começa a fazer sentido, então a criação dos filhos começa a ter toda a direção, começa a ter toda a direção e todo o sentido de viver. E hoje o sentido de viver eu declaro para o Levi e para o Alejandro. Declaro para todas as crianças que estão presentes aqui nesse ambiente. Declaro para todas as crianças das vossas casas. Declaro para todas as crianças das vossas famílias que haja um sentido de viver, que as vossas crianças não se percam em meio a essa fragilidade que o mundo está a correr. O mundo corre cada vez mais para uma destruição autêntica. É facto nós olharmos para a televisão e vermos que as guerras estão cada vez piores. É de facto que nós olhamos para as televisões, as notícias estão cada vez mais catastróficas. Os assassinatos, os crimes estão cada vez mais numa dimensão terríveis. São mais frios. Ou talvez eu possa dizer, já existia, mas a tecnologia ajudou para que se propagasse de uma forma muito mais visível aos olhos humanos. Só que nós vemos com mais intensidade nos dias de hoje. Nós não queremos que um filho nosso amanhã se torne um assassino, ou se torne um ladrão, ou se torne um criminoso. O que nós queremos para nossos filhos é que eles sejam homens e mulheres plenamente abençoados. Que eles, a Bíblia como declara, que eles sejam luz onde houver trevas. Onde houver uma vida, onde houver um ser humano que precisa receber algo, precisa receber um consolo, um conforto numa hora de tristeza, de agonia, que nossas crianças possam ser essa geração que vai levar um conforto diferente ao ser humano. Mas que não seja só declarado para nossas crianças, mas a nós também. Nós precisamos entender mais de que devemos distribuir a compaixão. Porque às vezes, sem a compaixão e sem o amor, nós estamos a levar gerações à destruição. Se você não usar a sua boca para levar uma palavra de bênção para o teu filho cai, aleija no joelhinho. Eu avisei, não era para correr, estás a ver? E ainda leva por cima. Agora riram. E geralmente quando rimos nós consentimos. Mas de facto é que é assim. E se talvez nós usássemos ao contrário? O nosso filho cair e falar, filho, levanta. Filho, o papai está aqui. Filho, tu caíste, mas tu não vais voltar a cair, porque o papai e a mamãe estão aqui. Dessa mesma forma é Deus com a nossa vida. Quando nós estamos fragilizados, quando estamos perante um poço sem fundo, como costumamos dizer, existe um Deus que nós não vemos, mas sentimos. Que esse Deus, Ele vem e estende a mão e diz assim, filho, vem. Tu vais cair uma vez, mas eu não vou permitir que tu caias novamente. Tu vais tropeçar o teu pé, mas eu não vou permitir que tu caia novamente, porque eu sou teu Pai Celestial, como é declarado na Bíblia. Eu sou o teu Deus. Apenas basta nós querermos e vivermos essa bênção que Deus tem para nos dar. O difícil é que às vezes nós não queremos viver uma vida de qualquer forma.
Mas quem já teve a oportunidade e já provou um pouquinho de Deus, não quer viver outra coisa, não quer viver de outra forma, não quer viver de outra maneira, só quer viver com a bênção de Deus sobre a sua vida, porque aquilo que Deus tem para nos dar é muito, muito bom, é perfeito e agradável, é a sua vontade. Fica de pé rapidamente. O grupo de louvor, ele vai entoar um louvor. Eu sei que muitos não conhecem a letra, mas vai ser projetado, eles vão cantar. Prestem atenção ao que fala. Só que eu gostaria, com ousadia, de pedir a todos os convidados e aqueles que são daqui da casa, levanta a tua mão direita assim. Sem vergonha, pode levantar, que aqui não existe vergonha. Você vai repetir o que está escrito em Josué 24:15. Então declara assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, fala mais alto e com mais força comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Te serviremos, Deus. Eu e minha casa te serviremos, Senhor. Te entregamos a nossa vida, a nossa família. Te serviremos, Deus. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha
casa, Senhor. Te serviremos com amor. Aleluia, Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu desejo que você hoje leve essa palavra para a tua casa. Que o Deus vivo, Ele possa entrar no teu lar, na tua casa, na tua família. E que as palavras que foram faladas aqui, elas não serão em vão dentro do teu lar. Haverá de facto ali um mover espiritual. Haverá algo que vocês verão, um toque suave da mão de Deus sobre a vossa família. Eu sem querer falar muito, mas há uma mulher aqui que questiona. Há uma mulher aqui esta noite que está a questionar na mente dela: será que aquilo que ele fala realmente é verdade? Será que isso que ele está a falar ali, realmente Deus, Ele vai entrar na minha casa como Ele fala? Mas eu digo para essa mulher que está a pensar, não vou falar quem é, eu digo para essa mulher que está a pensar dessa forma: prova de Deus. Convide o Deus que eu estou a falar aqui a entrar na tua casa essa noite. E ainda hoje você verá algo dentro da tua casa diferente. A paz que você não estava a sentir dentro da tua casa, hoje quando você colocar lá os pés, você vai sentir paz. Amanhã quando você acordar, vai sentir paz. Porque Deus quer fazer diferente nessa casa. É uma casa que tem certa dificuldade, mas Deus, Ele quer parar essa dificuldade dentro do teu lar. Eu convidava as famílias a vir aqui à frente, os casais. Eu quis deixar apenas 2 anotações aqui, quando eu estudava a mensagem, e uma é de gratidão. Salmo 127, isso é para as 2 famílias. Salmo 127, versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. No tópico do amor de Jesus pelas crianças, Marcos 10:16 diz: em seguida tomou as crianças. Quem? Jesus. Tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. E a palavra que eu tenho para vocês, os 2 casais, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará do caminho. Se o caminho que você tem almejado para o teu filho é o caminho do Senhor, se esforcem, sejam valentes, sejam fortes. Busquem sabedoria do Senhor. Busquem a sabedoria do Deus vivo, porque Ele vos dará toda a sabedoria para vocês poderem instruir o Levi e o Alejandro nos caminhos do Senhor. E eles jamais se desviarão. E nós como igreja estamos aqui hoje. Somos o maior apoio depois de Deus aos pais, para que essas crianças sejam instruídas nos caminhos do Senhor. Que a igreja não vos faltará com o apoio, a igreja não vos faltará com o amor,
A igreja não vos faltará com a dedicação à criação destas duas crianças. E que se algum dia vocês precisarem de algo, ainda que seja bem lá no oculto, vocês tenham uma igreja que ora por vocês, que ora pelas crianças, onde elas vão ser sustentadas pela força das nossas orações. Aline, Isaías, por gentileza. Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A palavra de volta para o pequeno Alejandro é a que foi falada aqui, 1 Samuel 1, 27 e 28. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por este motivo agora, eu de minha parte o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Eu trouxe essa palavra porque era um desejo, um sonho no vosso coração, que viesse a criança, e ainda que viesse o menino. E Deus mostrou tanta bondade sobre a vossa vida, a compaixão e o amor, que Ele vos concedeu um menino tão sonhado, tão aguardado, tão esperado, profetizado, gerado, e hoje aqui em nosso meio. Eu declaro, Alejandro, que todas as tuas bênçãos, que todas as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. Que as maravilhas do Senhor estejam sobre ti. Eu declaro que tu sejas uma criança na tua criação, cheia de luz, bondade e misericórdia do Deus vivo. E que no dia do amanhã possas provar da vontade que o Senhor tem para ti, ao entender e perceber que a palavra do bom Deus que foi profetizada sobre ti irá acontecer. E o Alejandro será um homem reconhecido pelo Deus vivo que vai estar nele. Haverá um sucesso divino sobre a vida dele, e ele terá grandes obras e maravilhas realizadas sobre ele. Estenda a tua mão para cá. Senhor, nós apresentamos a vida do Alejandro diante de ti. Com a permissão dos seus pais, eu o consagro a ti nesta hora, Senhor. Ergo aos céus a vida desse pequeno, Senhor, para que ele seja guardado por ti, Senhor, neste momento. Cuida, Senhor, da sua criação, da sua educação. Esteja com ele, Senhor, em todos os momentos. Repreenda, Senhor, todo espírito de enfermidade que tentar contra a vida dele, e que ele possa crescer saudável, Senhor. Pai amado, no dia do amanhã ele será um grande homem de Deus, onde irá, Senhor, pelos 4 cantos da terra. Eu profetizo nesta hora, levando a tua palavra, o Evangelho, Senhor, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Eu profetizo que ele será um homem de muito sucesso, e que em tudo que ele colocar as mãos será abençoado, e será abençoador de vidas, Pai. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, e pedimos, ó Deus, recebe, Senhor, essa consagração nesta hora, e que a partir do dia de hoje os dias sejam diferenciados
e os seus pais possam ter forças e sabedoria para o manter nos caminhos do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convidava sei que estão os padrinhos de consideração aqui do Alejandro. Juntem-se ali a família, por favor. Franklin, Vicky, Levi, o Levi hoje ele deixou os pais, ele ficou lá em casa de ontem para hoje. Ontem e hoje ele foi nosso, não é? Ao Levi eu deixo Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Levi, eu declaro sobre a tua vida as grandes bênçãos do Senhor. A minha oração nessa hora, Deus, o meu clamor, a minha súplica é que o Levi, ele possa ser guardado de todo mal, livrado de toda afronta, e que ele possa ver a boa mão. Hoje ele não entende, mas no dia do amanhã ele entenderá e vai dizer: Deus me guardou e me sustentou. Estenda a sua mão para cá. Seu Deus eterno Pai, eis o pequenino Levi, Senhor. Senhor, declarado profeta às nações. Senhor, cuida, Senhor, desta criança. Nós consagramos a Ti, Senhor, nesta hora a vida do Levi, Senhor. Apresentamos, Senhor, a Ti, deixamos nas Tuas mãos, Senhor, o cuidado, o zelo, o amor. E que em tudo, Senhor, Tu possas estar com ele, desde a sua criação, da sua educação, até chegar à sua fase adulta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda os seus dias, faz dele, Senhor, uma criança diferenciada e diferente, por onde ele passar, que seja luz, Senhor, em meio às trevas, que seja uma criança saudável, e que seja o brilho nos olhos dos seus pais. Pai amado, sustenta, Senhor, os seus pais, de tal maneira que eles possam ter sabedoria, forças, ousadia de criar o pequeno Levi, Senhor, e que eles possam ser espelho, Pai, para muitos pais na educação e na criação. Porque, Senhor, é muito fácil criar crianças com uma família envolvente. Difícil é, Senhor, quando estamos fora da nossa terra, do nosso país, e só temos um ao outro. Mas Tu, Senhor, és a força, Tu és a sabedoria, Tu és o sustento, Tu és a direção, Tu és a ousadia, Tu és a palavra, Tu és o livramento. E assim eu declaro sobre a vida desta família e do pequeno Levi, que eles sejam plenamente abençoados, guardados nas Tuas asas, Senhor. E o Levi, no dia do amanhã, quando se tornar um homem, a Tua boa mão ainda se mantenha sobre ele,
a autoridade e a ousadia venha sobre a vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu queria convidar o pastor Luís, por gentileza. Na religião evangélica nós não batizamos as crianças, e também não selecionamos os padrinhos de batismo. Mas nós escolhemos sim pessoas de extrema confiança da família, para que juntos possamos criar e educar as crianças. E eu queria pedir ao pastor Luís para estar orando por essas pessoas que são os padrinhos de consagração dos meninos. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém? Graças a Deus, né? Quero agradecer ao pastor Cristiano, pastora Bianca, por esse momento, né? Compartilhando aqui a alegria do nosso irmão Franklin, da nossa irmã Vitória. Fomos os padrinhos de casamento deles e estamos aqui para alegrar com nossos queridos irmãos. A Bíblia diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram. E hoje é uma noite de alegria. Graças a Deus para esse casal também. Vamos estar orando então. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos pelos padrinhos, ó Pai, do Alejandro, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, as tuas bênçãos sobre eles, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, segurá-los, Senhor, nas suas mãos, para que eles também possam trilhar, Senhor, esse caminho santo, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos nessa hora, Senhor, as bênçãos, Senhor, sobre a vida também dos padrinhos que estão aqui, Pai. Deus, sobre a vida também, Senhor, do irmão Planck, da irmã Vitória, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar segurando nas tuas mãos, guardando, fortalecendo e livrando de todo o perigo, de todo o mal, Pai. E assim nós te agradecemos nessa noite, Pai, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, na tua casa, alegrando o Senhor com esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. E as palmas no nome do Senhor. Amém. Até